Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá então para nossas atividades do livro Mãos à Obra, página 180. Exercício 1. Assinale verdadeiro nas frases verdadeiras e F nas frases falsas. O Estado é composto por população, território e governo próprio? Então, o Brasil ele não só se formou como Estado a partir da emancipação, quando ele se tornou um país independente de Portugal, mas antes desse processo e a partir da chegada dos portugueses em 1500, o Brasil era colônia de Portugal e tinha como objetivo gerar riquezas para a metrópole. Então, quando se formou como Estado, o Brasil não aboliu a escravidão. Então, isso aconteceu porque o apoio à independência veio da elite brasileira. Então, é o que nós vamos ver aí. O Estado é composto por população, território e governo próprio? Verdadeiro. O Brasil se formou como um Estado a partir da chegada dos portugueses, então, em 1500? Não, como a gente acabou de falar, foi dentro do processo de independência do Brasil. Falso. E quando se formou como Estado, o Brasil aboliu a escravidão? Também não, né? Falso. Como eu acabei de dizer, quando ele se formou o Estado, ele não aboliu a escravidão. Isso porque o apoio da independência veio da elite brasileira. Então, a independência do Brasil foi um processo histórico que teve início em 1808, a partir da chegada da família real aqui no Brasil, e que favoreceu lá em 1822, que foi o ano em que ocorreu a independência, ou seja, a separação entre Brasil e Portugal. É importante a gente entender que esse processo histórico, no decorrer desse período, o Brasil ele foi adquirindo liberdade econômica e política, né? Além de ter se tornado parte do Reino de Portugal em 1815. Então, um fato que não ocorreu foi a questão da liberdade dos escravos, né? O processo da escravidão ainda se manteve. Exercício número 2. Relacione as colunas. Então, a gente tem aí a letra A, Tomé de Souza, letra B, Jesuítas, letra C, Bandeirantes. Relacionando, a gente sabe que Tomé de Souza foi o primeiro governador geral da colônia designado pela coroa portuguesa, certo? Então, a gente vai relacionar a letra A com o governador geral da colônia e a letra B, que são os jesuítas, que eram considerados padres, né, da Companhia de Jesus, que tinha como objetivo propagar o catolicismo na colônia, visto que a religião católica trazida pelos portugueses era uma maneira, então, de divulgar e difundir essa forte influência que a religião católica tinha naquela época lá na Europa, principalmente vinda dos portugueses. E os bandeirantes, que foram os paulistas que adentraram, né? Exploraram o sertão. Quando a gente fala o sertão, a gente quer dizer o interior do nosso Brasil em busca de indígenas para escravizar, certo? Exercício número 3. Ao desembarcar no Brasil, Tomé de Souza tinha uma missão, a missão de cumprir, ocupar e administrar a colônia. Explique como isso foi feito. Então, como a gente viu que Tomé de Souza foi o primeiro governador geral da colônia, desde quando ele foi designado, então, a vir para cá pela coroa portuguesa, ele fundou a primeira capital do Brasil, criou cargos administrativos para auxiliá-los no controle das finanças e da justiça da colônia. Exercício número 4.
Nós temos aí na alternativa A 2 quadros para serem completados. Os colonos paulistas auxiliaram os padres jesuítas a se fixar no Planalto de Piratininga. Porém, a cooperação entre eles durou pouco tempo. Completando, então, os quadros, está sendo pedido para identificar por que isso ocorreu em relação ao interesse dos jesuítas em relação aos indígenas e em relação ao interesse dos colonos paulistas em relação aos indígenas. Então, no primeiro quadro, quando a gente fala do interesse dos jesuítas em relação aos indígenas, é que os jesuítas tinham o interesse de catequizar os indígenas e ensinar os valores e as normas dos europeus. Já no interesse dos colonos paulistas em relação aos indígenas, os colonos paulistas, eles queriam escravizar os indígenas, pois eles não tinham dinheiro suficiente para investir na escravidão africana, porque uma vez trazidos escravos da África forçadamente, esses escravos eram vendidos. Então, como eles não tinham dinheiro para investir nessa escravidão, eles queriam, então, escravizar os indígenas. E também queriam lucrar com o comércio de escravizados na própria colônia. Então, o interesse dos colonos paulistas era bem mais cruel, né? Já o interesse dos jesuítas em relação aos indígenas é que eles queriam, de alguma forma, que também não era muito legal, né? Eles catequizarem os indígenas, ensinar valores e normas dos europeus. Isso é uma forma da gente querer mudar a cultura de um povo que estava vivendo muito bem, harmoniosamente aqui, e não havia necessidade deles terem que ficar divulgando forçadamente uma religião da qual os indígenas já tinham a cultura deles, o modo de vida deles, os valores, as suas normas. Mas quando os portugueses chegaram aqui, eles quiseram mudar tudo, né? Então, imagina, você vive de um jeito com a sua família e chega uma pessoa de fora e quer fazer você ser de outra forma, ter outros valores, ter outra religião, ter outros costumes, né? Então, isso que não foi legal também acontecer naquela época. Na letra B, a qual conclusão é possível chegar, então, com as informações desses dois quadros? Podemos chegar à conclusão de que tanto os jesuítas quanto os colonos, eles tinham interesses diferentes em relação aos indígenas. Porque um queria escravizar e o outro queria ensinar a religião católica. Os dois interesses não eram agradáveis para os indígenas, obviamente, mas os dois tinham interesses diferentes e os dois queriam explorar, né? De alguma forma ou de outra. Era uma maneira de exploração. Tudo bem? Próximo exercício. Exercício número 5. Quando foram encontrados ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, a coroa portuguesa criou algumas instituições para maior controle sobre essas riquezas. Descreva a função de cada uma delas no passado. Então, a Câmara Municipal, qual foi a função dela? E a Casa de Fundição. Então, vamos conhecer, nós já falamos lá atrás na nossa teoria, mas relembrando. A Câmara Municipal, então, ela organizava, controlava todas as atividades comerciais. Quando a gente fala comerciais, é de compra e venda. Por exemplo, da pecuária, do comércio de diversos produtos, de alimentos e de prestação de serviços. Então, é uma forma de organizar essas atividades. Já a casa de fundição era um local onde o ouro era derretido, transformado em barras e marcado com o selo real. Tá? Então, essa
essa era a função de cada uma dessas instituições no passado. As duas como forma, então, de controlar melhor todas as riquezas administradas no nosso país. Correto? Hoje nós vamos até aqui. Continuo com vocês na próxima aula com o restante das atividades. Espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau!